Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. É isso aí, Rádio Fiscar 95,3 FM, escute diferente. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a Rádio Fiscar preparou uma série de entrevistas especiais, para trazer informações importantes a respeito do transtorno do espectro autista. O mote dessa nossa série de entrevistas é autismo, respeite, conheça. Para desenvolver a primeira entrevista, nós convidamos, e ela aceitou gentilmente o nosso convite, a professora doutora Ana Arantes, do LAMIEI, ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, que vai esclarecer para nós algumas questões a respeito deste transtorno. Professora Ana, primeiro, um bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Ronaldo. Obrigada pelo convite. Legal. Professora, eu começo te perguntando o seguinte: o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Que o desenvolvimento da pessoa autista, ele é diferente do desenvolvimento da maioria das pessoas, da maioria das crianças. Ele é um transtorno que tem... que afeta principalmente as áreas de comunicação e de comportamento. Então, nas áreas de comunicação, as pessoas podem ter atraso de linguagem, não desenvolver a fala, ter dificuldade de socialização. E na parte de comportamento, você tem comportamentos repetitivos, comportamentos que são bizarros, que aparentemente não têm nenhuma função, que são estranhos, né? Então, ela vai afetar essas duas áreas globais de desenvolvimento. O autismo, ele tem causas que não são únicas. Ele tem tanto causas genéticas, já foram descobertos vários conjuntos de genes implicados no autismo. Ele tem causas neurológicas, tem modificações, né, na base neurológica, no cérebro, nos neurônios. E ele é principalmente um transtorno comportamental, né? Porque o que a gente vê e o que a gente pode manipular, tratar, modificar é o comportamento do indivíduo com autismo. Perfeito. Professora, e eu te pergunto uma coisa: há diferentes graus de autismo ou é tudo um padrão único? Sim, existem diferentes graus, tanto é que de uns 10 anos para cá, tem sido chamado de transtorno do espectro autista. O que isso quer dizer? Que o autismo é um espectro, desde o grau mais leve, daquele que é quase imperceptível, que são esses autistas que que são conhecidos, né? Grandes atores, grandes músicos, artistas, grandes cientistas, até o grau muito severo, em que a pessoa não desenvolve linguagem, não se comunica, não tem nenhuma autonomia. Então é todo um espectro, desde o mais leve até o mais grave. E os graus de autismo, eles são de alguma forma classificados quanto ao tanto de apoio, de suporte que essa pessoa vai precisar durante a vida. Então o grau leve é aquela pessoa que não precisa de suporte nenhum, com algum empurrãozinho, algumas modificaçõezinhas, ele vai para frente e ninguém nem percebe que ele tem algum transtorno. E o grau severo é aquele que precisa de muito apoio, que vai sempre precisar de alguém para cuidar dele, que vai sempre precisar de alguém que alimente, que faça higiene, que cuide de tudo, né? E todas as categorias entre esses dois polos existem. Perfeito. Professora, eu lendo alguma coisa a respeito, tá? Eu te perguntaria o seguinte: os casos de autismo estão crescendo? Se sim, quais seriam possivelmente os fatores que explicam, ou algumas hipóteses que explicam esse crescimento? Sim, estão crescendo. Primeiro porque modificou-se
a característica do diagnóstico, né? As características que entram como diagnóstico de autismo, elas foram modificadas de maneira a aumentar o espectro, para que não ficasse de fora nenhum grau muito grave, nenhum grau muito leve, para que todos fossem alcançados, para que pudessem receber tratamento e todos os benefícios governamentais a que as pessoas com deficiência têm direito e etc, etc. Então, por questões médicas, questões políticas, por razões científicas. Então, como agora tem mais gente dentro do espectro, então aumenta a quantidade. Okay. Então, há mais de 5 anos, a gente tinha por volta de 110 casos, né, para cada... para cada 110 pessoas, eram autistas. Hoje, o que o Centro Americano de Controle de Doenças estipula é que uma em 64 pessoas é autista no mundo. Isso dá um pouco mais de 1% da população mundial. No Brasil, é quase 3 milhões de pessoas dentro do espectro do autismo, né? Outra coisa que está contribuindo para o aumento dessa população é que o diagnóstico tem sido feito de maneira mais acurada. Então, os médicos conhecem melhor o transtorno, eles diagnosticam mais o transtorno, então tem mais pessoas, né, dentro do transtorno. Mais um fator é que os dados anteriores davam conta de que para cada 4 homens autistas, você tinha apenas uma mulher autista. Hoje a gente tem estudos já mostrando que as mulheres eram subdiagnosticadas, porque culturalmente se espera de que a mulher tenha um comportamento mais fechado, mais recluso, menos comunicativo. Então muitas mulheres autistas passavam como não sendo autistas, como tendo algum outro transtorno, mas não entravam. Agora está se percebendo que, né, questões culturais também importam quando você precisa dar um diagnóstico para um indivíduo. Então, isso tudo contribui para o aumento, né, da população com transtorno do espectro do autismo. Perfeito. Professora, e como tratar o autista? O tratamento das pessoas com transtorno do espectro do autismo, ele é principalmente um tratamento comportamental. A gente faz o tratamento através de intervenções comportamentais, né? Você tem suporte de intervenções médicas e farmacológicas quando necessário, quando indicado por um neurologista ou um neuropediatra ou um psiquiatra. E você tem suporte de outros profissionais da saúde, como tanto o psicólogo quanto o fonoaudiólogo, terapia ocupacional, educação física e essas profissões que trabalham o indivíduo de forma global. De modo geral, todos esses profissionais é indicado pela Organização Mundial de Saúde que eles trabalhem voltados para a modificação do comportamento daquele indivíduo para que ele se torne cada vez mais autônomo, independente e que tenha uma qualidade de vida, tanto para ele, quanto para os familiares, quanto para a comunidade em que ele está inserido, que ela seja aumentada, né? Então, o tratamento comportamental, ele é baseado na análise do comportamento. Então, é análise do comportamento aplicada. São intervenções baseadas em evidências científicas que são comprovadas, que foram estudadas. São tecnologias produzidas cientificamente para o tratamento desses indivíduos. E essas tecnologias, elas são aplicáveis na escola, em casa, no trabalho, na comunidade, por todos os profissionais que vão lidar com essa população, né? Então, consiste basicamente em você arranjar o ambiente da vida da pessoa de modo que o funcionamento dela seja facilitado, seja melhorado, de maneira que ela aprenda, que nem todo mundo aprende, de maneira que ela consiga desenvolver linguagem, como todo mundo desenvolve, de maneira que ela consiga acompanhar a escola, que nem todas as crianças, depois conseguir uma profissão, né? Se engajar na comunidade. O que se espera não é que os indivíduos dentro do espectro autista fiquem normais, né? Se transformem em indivíduos de desenvolvimento típico. Eles sempre serão indivíduos autistas. O que se espera é que os indivíduos autistas sejam incluídos
na vida em sociedade como indivíduos autistas dentro de uma comunidade. Perfeito. Portanto, professora, concluindo, é possível para os autistas nos diferentes espectros terem alguma qualidade de vida, alguma qualidade de inserção social? Se sim, como é possível fazer? Para os pais que estão nos escutando, por exemplo, agora, tá? Tem um diagnóstico de autismo de um filho, ou eventualmente alguém da família, e tem a preocupação, como inseri-lo melhor, enfim, que tipo de encaminhamento dar o caso. Eu te pediria que falasse um pouco sobre esse aspecto da qualidade de vida e da inserção do indivíduo autista. É possível. É possível dentro dos diferentes graus do espectro, é possível. Claro que indivíduos com um grau mais leve vão ter maior facilidade, talvez não precisem de muitas modificações, muito apoio. E a gente sabe que uma parcela dessa população, é cerca de 30%, são indivíduos com grau muito severo que vão sempre precisar de suporte. Mas é possível que a comunidade, que a sociedade, ela providencie esse suporte para que esses indivíduos sejam incluídos na vida social. Nada impede que esses indivíduos, a maioria deles crianças, que eles frequentem a escola regular, né? Porque você pode ter um profissional de apoio ali o tempo inteiro com ele, né? É previsto por lei, inclusive, que as crianças com autismo têm o direito de ter um profissional que fica com elas o tempo todo na escola. Então, essa é uma maneira de inclusão social que os pais devem exigir que as escolas forneçam. Você tem apoios sociais, então quanto mais as pessoas conhecem o autismo, mais ele se torna uma coisa normal. Essa palavra é estranha, mas é a palavra mais fácil de entender. Normal porque indivíduos autistas podem trabalhar, né? Eles deviam estar em todos os ambientes de trabalho, eles podem frequentar a universidade, eles deviam ter acesso a esse ambiente. Então, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, hoje, com todos os apoios que ela tem para a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, não tem nenhuma pessoa com autismo incluída na universidade como estudante, né? O diagnóstico é importante para que essas pessoas acessem esses apoios, né? Tanto educacional, quanto para trabalho, quanto para universidade, etc. A qualidade de vida dessas pessoas vai ser tão melhor quanto mais elas forem autônomas, elas forem independentes, elas possam perseguir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. A comunidade onde elas estão inseridas, tanto a família quanto a comunidade maior, acaba se sofrendo muita pressão. Uma família com uma criança autista, a gente sabe que, por exemplo, os índices de divórcio são muito maiores entre casais que têm crianças autistas, porque há um estresse naquela família muito maior. Os irmãos da criança autista sofrem muita pressão e têm um nível de estresse muito mais elevado. Muitas pesquisas mostram isso, porque quando você não tem esses apoios todos, toda essa família fica estressada, vulnerável, tem um peso, uma carga maior, né? Então, a gente tem que providenciar que eles tenham acesso a suporte, né? O Estado tem que fornecer, que eles tenham acesso à educação, porque é direito básico deles, que eles tenham acesso ao mercado de trabalho, porque é assim que você cria autonomia, e indivíduos que são produtivos são mais saudáveis, têm qualidade de vida melhor, têm níveis de felicidade melhor. Então, a possibilidade que a gente vê de que essas pessoas tenham uma qualidade de vida aumentada é através da inserção, da inclusão social delas em todos os níveis e em todos os espaços da sociedade. Perfeito. Professora Ana, nós te agradecemos imensamente por esses esclarecimentos, não é? Sugerimos aos nossos ouvintes, até eu vou me antecipar, e sugerir que escute hoje às 18h o programa Hora Extra, que nós traremos uma seleção especial de músicos e instrumentistas considerados autistas e que se assumem como autistas e que desenvolvem um trabalho admirável e conhecido, amplamente conhecido pelos ouvintes.
Por fim, nós diríamos que um dos grandes problemas a ser combatido socialmente são as diferentes formas de ignorância sobre os problemas sociais, não é? E os problemas dos seres humanos, e que a construção de uma sociedade democrática passa sim por um processo de inclusão e por um processo de reconhecimento do outro de acordo com as suas próprias singularidades. Nós encerramos então mais esse programa aqui da Rádio UFSCar e retornamos amanhã no horário das 9 horas com mais uma entrevista para os nossos ouvintes. Grande abraço e até o próximo. Você escutou Rádio UFSCar Entrevista.